Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Prof. Samira e eu vim aqui hoje apresentar para vocês o meu projeto que se chama Deixa que eu te conto. Para cada vídeo eu faço a leitura de um texto ou de um conto literário no intuito de compartilhar com vocês essa experiência de leitura. Esse projeto surgiu em função desse distanciamento social que nós estamos precisando viver nesse momento de pandemia. Para o vídeo de hoje, eu escolhi um conto que é muito caro a mim, que eu tive o privilégio de lê-lo e estudá-lo um pouco mais a fundo, enquanto fazia minha graduação em letras. Ele foi escrito por um dos grandes escritores da nossa literatura, e eu queria apresentar para vocês, para aqueles que não conhecem, João Guimarães Rosa, nesse livro Primeiras Histórias. A minha versão aqui, a minha edição já está um pouco gasta, né? Pegou um pouquinho de sol aqui, mas é o livro que eu li, esse conto, e é o livro que eu tenho como uma recomendação para quem quer iniciar a leitura de Guimarães Rosa. O texto que eu escolhi para ler se chama Os Irmãos Dagobé, e é um dos contos mais curtos dessa coletânea, desse livro de contos, e ele tem inúmeras interpretações e detalhes muito peculiares, muito próprios do Guimarães Rosa. Vamos ao texto? Os Irmãos Dagobé. Enorme desgraça. Estava-se no velório de Damastor Dagobé, o mais velho dos 4 irmãos, absolutamente facínoras. A casa não era pequena, mas nela mal cabiam os que vinham fazer quarto. Todos prefeririam ficar perto do defunto, todos temiam mais ou menos os 3 vivos. Demos, os Dagobés, gente que não prestava, viviam em estreita desunião, sem mulher em lar, sem mais parentes, sob a chefia despótica do recém-finado. Este fora o grande pior, o cabeça, o ferrabras, e mestre, que botara na obrigação da ruim fama os mais moços, os meninos, segundo o seu rude dizer. Agora, porém, durante que morto, em não tais condições, deixava de oferecer perigo, possuindo no aceso das velas, entre algumas flores, só aquela careta sem querer, o queixo de piranha, o nariz todo torto e seu inventário de maldades. Debaixo das vistas dos 3 em luto, devia-se-lhe contudo guardar ainda acatamento. Convinha. Serviam-se de vez em quando café, cachaça queimada, pipoca, assim aos usos. Soava um vozeio simples, baixo, dos grupos de pessoas, pelos escuros ou no foco das lamparinas e lampiões. Lá fora, a noite fechada. Tinha chovido um pouco. Raro, um falava mais forte e súbito se moderava. E compungia-se, acordando de seu descuido. Enfim, igual ao igual, a cerimônia, a moda de lá. Mas tudo tinha um ar de espantoso. Eis que eis. Um lagalhé pacífico e honesto, chamado Lio Jorge, estimado de todos, fora quem enviara Damastor Dagobé para o sem fim dos mortos. O Dagobé, sem sabida razão, ameaçara de cortar-lhe as orelhas. Daí, quando o viu, avançara nele com punhal e ponta, mas o quieto do rapaz, que arranjara uma garruncha, despertou-lhe o tiro no centro dos peitos, por cima do coração. Até aí, viveu Teles. Depois do que muito sucedeu, porém, espantava-se de que os irmãos não tivessem obrado a vingança. Em vez, apressaram-se de armar velório e enterro. E era mesmo estranho. Tanto mais que aquele pobre Lio Jorge permanecia ainda no arraial, solitário em casa, resignado já ao péssimo, sem ânimo de nenhum movimento. Aquilo podia se entender?
Eles, os dagobés sobrevivos, faziam as devidas honras, serenos e até sem folia, mas com alguma alegria. Derval, o caçula, principalmente, se mexia social, tão diligente, para os que chegavam ou estavam. Desculpe os maus tratos. Doricão, agora o mais velho, mostrava-se já solene, sucessor de Damastor. Como ele corpulento, entre leonino e muar, o mesmo maxilar avançado e os olhinhos nos venenos. Olhava para o alto, com especial compostura, pronunciava: Deus há de o ter. E do meio, desmundo, formoso homem, punha uma devoção sentimental, sustida ao ver o corpo na mesa. Meu bom irmão. Com efeito, o finado tão sordidamente avaro, ou mais, quanto mandão e cruel, sabia-se que havia deixado boa quantia de dinheiro em notas, em caixa. Se assim, qual nada, a ninguém enganavam. Sabiam até que ponto o que ainda não estavam fazendo. Aquilo era quando as onças. Mais logo, só queriam ir por partes, nada de assodados. Tal sua não rapidez. Sangue por sangue. Mas por uma noite, umas horas, enquanto honravam o falecido, podiam suspender as armas, o falso fiar. Depois o cemitério, sim, pegavam-lhe o Jorge, com ele terminavam. Sendo que se comentava aos cantos, sem ócio de língua e lábios, num sussurruído nas tantas perturbações. Pelo que aqueles dagobés, brutos só de assomos, mas treitentos, também de guardar brasas em pote, e os chefes de tudo não iam deixar uma paga em paz. Se via que estavam na tensão feita. Por isso mesmo era que não conseguiam disfarçar o certo solerte contentamento perto de rir. Saboreavam já o sangrar. Sempre, a cada podido momento, em sutil tornavam a juntar-se num vão de janela, num miúdo confabulejo. Bebiam. Nunca um dos três se distanciava dos outros. O que era? Se acautelavam? E a ele se chegava, vez após vez, algum compadecente, mais compadre, mais confioso, trazia notícias, segredava. O assombrável. Iam-se e vinham-se no estiar da noite. E o que tratavam por propor, era só a respeito do rapaz Leo Jorge, criminal de legítima defesa, por mão de quem o Dagobé Damastor fizera a passagem daqui. Sabia-se já do que, entre os velantes, sempre alguém, a pouco e pouco, passava a palavra. O Leo Jorge, sozinho em sua morada, sem companheiros, se doidava? De certo, não tinha a experiência de se aproveitar para escapar, o que não adiantava. Fosse aonde fosse, cedo os três o agarravam. Inútil resistir, inútil fugir, inútil tudo. Devia de estar em o se agachar, ver-se em amarelas. Por lá, borrufado de medo, sem meios, sem valor, sem armas. Já era alma para sufrágios. E não é que, no entanto, só uma primeira ideia, com que alguém que de lá vindo voltando, aos donos do morto ia dar informação, a substância deste recado. Que o rapaz Leo Jorge, ousado lavrador, afiançava que não tinha querido matar irmão de cidadão cristão nenhum, puxara só o gatilho no derradeiro do instante, por dever de se livrar, por destinos de destarte, que matara com respeito, e que por coragem de prova estava disposto a se apresentar, desarmado, ali perante, dar a fé de vir pessoalmente para declarar sua forte falta de culpa
caso tivesse lealdade. O pálido pasmo. Se caso que já se viu? De medo, esse Lio Jorge doidara, já estava sentenciado. Tivesse a meia coragem, viesse, pular da frigideira para as brasas. E em fato até de arrepios, o quanto tanto se sabia, que presente o matador, torna a botar sangue o matado. Tempos estes. E era que no lugar ali nem havia autoridade. A gente espiava os dagobés, aqueles 3 pestanejares. Só, de está, o Desmundo dizia, o Derval. Se esteja a gosto. Hospedoso a casa honrava. Severo em si, enorme o Doricão, só fez não dizer. Subiu na serenidade. De receio, os circunstantes tomavam mais cachaça queimada. Tinha caído outra chuva. O prazo de um velório às vezes parece muito dilatado. Mal acabaram de ouvir, suspendeu-se o indaguejar. Outros embaixadores chegavam. Queriam conciliar as pazes, ou, por urgência na maldade, a estúrdia proposição, a qual era que o Lio Jorge se oferecia para ajudar a carregar o caixão. Ouviu-se bem? Um doido. E as 3 feras loucas, o que já havia não bastava? O que ninguém acreditava, tomou a ordem de palavra o Doricão com um gesto de destemperado. Falou indiferentemente, dilatavam-se-lhe os frios olhos. Então que sim, viesse, disse, depois do caixão fechado. Atramada a situação. A gente vê o inesperado. Se, a gente ia ver, à espera. Com os soturnos pesos nos corações, um certo espalhado susto, pelo menos. Eram horas precárias. E despontou devagar o dia, já manhã. O defunto fedia um pouco. Sem cena, fechou-se o caixão, sem graças. O caixão de longa tampa. Olhavam com ódio os dagobés. Fosse ódio do Lio Jorge, suposto que isso, cochichavam-se. Rumor geral, o lugubrulho. Já que já, ele vem. E outras concisas palavras. De fato chegava. Tinha-se de arregalar em par os olhos. Alto, o moço Lio Jorge, varrido de todo o atinar. Não era animosamente, nem sendo por afrontar. Seria assim, de alma entregue, uma humildade mortal. Dirigiu-se aos 3. Com Jesus. Ele, com firmeza. E aí. Derval, Desmundo e Doricão, o qual o demônio em modo humano. Só falou o quase. Que coisa. Houve-o pegar para carregar, 3 homens de cada lado. O Lio Jorge pegasse na alça à frente da banda esquerda. Indicaram. E o enquadravam os dagobés, de ódio em torno. Então foi saindo o cortejo, terminado ou interminável. Sortido assim, ramo de gente, uma pequena multidão. Toda a rua enlameada, os abelhudos mais adiante, os prudentes na retaguarda. Catava-se o chão com um olhar. À frente de tudo, o caixão com as vacilações naturais. E os perversos dagobés. E o Lio Jorge, ladeado. O importante enterro. Caminhava-se. No pé tintim, muito de passo, naquele entremeamento, todos, em cochicho ou silêncio, se entendiam com fome de perguntidade. O Lio Jorge, esse, sem escape, tinha de fazer bem a sua parte, ter as orelhas baixadas. O valente sem retorno, feito um criado. O caixão parecia pesado. Os 3 dagobés, armados.
capazes de qualquer supetão, já estavam de mira firmada. Sem se ver, se adivinhavam. E nisso caía uma chuvinha. Caras e roupas se ensopavam. O Lio Jorge, que estarrecia. Sua tenência no ir, sua tranquilidade de escravo. Rezava? Não soubesse parte de si, só a presença fatal. E agora? Já se sabia. Baixado o caixão na cova, a queima-bucha o matavam. No expirar de um credo, a chuvinha já abrandava. Não se ia passar na igreja? Não, no lugar não havia padre. Prosseguia-se, e entravam no cemitério. Aqui, todos vêm dormir. Era no portão o letreiro. Fez-se o airado ajuntamento, no barro, em beira do buraco, muitos, porém, mais para trás, preparando o foge-foge. A forte circunspectância. O nenhum despendimento. Ao uma vez, Dagobé, Damastor. Depositado fundo, em forma, por meio de rijas cordas. Terra em cima, pá e pá. Assustava a gente aquele som. E agora? O rapaz Lio Jorge esperava. Ele se escorregou em si. Via só 7 palmos de terra, dele diante do nariz. Teve um olhar árduo. A pandilha dos irmãos. O silêncio se torcia. Os dois, Dismundo e Derval, esperavam o Doricão. Súbito, sim, o homem desenvolveu os ombros, só agora via o outro, em meio àquilo. Olhou-o curtamente. Levou a mão ao cinturão? Não. A gente era que assim previa, a falsa noção do gesto. Só disse, subitamente ouviu-se: Moço, o senhor vá. Vai e se recolha. Sucede que o meu saudoso irmão é que era um diabo de danado. Disse isso baixo e mau som. Mas se virou para os presentes, seus 2 outros manos também. A todos agradeciam, se não é que não sorriam apressurados. Sacudiam dos pés a lama, limpavam as caras do respingado. Doricão, já fugaz, disse e completou: A gente, vamos embora morar em cidade grande. O enterro estava acabado e outra chuva começava. Segue aqui esse texto belíssimo de Guimarães Rosa. Espero que vocês tenham gostado do conto e aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço!